O tópico de hoje é apresentar uma introdução ao nosso tema da Reforma Continental, que foi, na opinião de muitas pessoas, a maior agitação da história da Igreja. Quanto a isso, há, é claro, a discordância que nos separou da Igreja Ortodoxa Oriental, e há outros problemas, mas ao nosso redor, na maioria do que vemos em nosso dia a dia, foi o que aconteceu há cerca de 500 anos, que causou tantas igrejas não relacionadas, existentes em cada esquina ao nosso redor, neste país. Por que aconteceu? O que aconteceu? Portanto, o tema trata das raízes da reforma. Deixe-me dizer, desde o início, que há um livro que eu recomendo muito, com um título bem criativo chamado As Raízes da Reforma. É um livro que foi originalmente impresso há cerca de 50 ou 60 anos, por um grande teólogo católico, Karl Rahner. Nós reimprimimos o livro porque é uma introdução curta e perfeita para as raízes da reforma. E eu tenho que dizer, para começar, que não vou ficar aqui fingindo que sou historiador ou acadêmico. Eu era um pequeno pastor de igreja que, pela graça de Deus, descobriu a Igreja Católica. Essa é minha reivindicação à fama. E à medida que mergulhei nesse assunto e li sobre as raízes da reforma, fui vendo, cada vez mais, da dificuldade desse tópico, porque e onde começa? Começa 10 anos antes de Lutero ou 100 anos ou 1000 anos, porque o que vemos é a construção de uma tempestade. E é difícil identificar quando tudo isso começou. Porque foi difícil, foi horrendo. Mas é como déjà vu, porque você vê então, o que de muitas maneiras está acontecendo agora. Talvez não as mesmas questões, as mesmas pessoas, mas as perguntas serão as mesmas. Então, nosso objetivo não é apenas olhar para trás 500 anos, o que aconteceu, por que fizeram isso, por que não deveriam ter feito, ou talvez por que deveriam ter feito, e depois chegar a conclusões. O que é mais importante, eu acredito, é colher e aprender para que saibamos como responder corretamente, fielmente com caridade hoje, não apenas pela Igreja, mas por nossos filhos. Que tipo de igreja deixaremos para nossos filhos? Acredito que está em nossas mãos, e, portanto, o que aprendemos com a história, que nos prepara para sermos líderes melhores, sejam bispos, padres, religiosos ou leigos, o que aprendemos para deixar a igreja em melhor forma do que a encontramos, certo? Bem. Então, enquanto eu me preparava para isso, uma manhã, nas leituras matinais do ofício diário, me deparei com um versículo em um salmo. Eu já li os salmos muitas vezes, mas é engraçado quando um salmo salta para você, que você provavelmente viu um montão de vezes, mas pela primeira vez, isso te atinge. E foi o Salmo 11, versículo 3. E o salmo dizia assim: se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Ouça isso novamente. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? E eu pensei sobre aquele texto. Que texto maravilhoso para usar como um padrão para olhar para trás e examinar a reforma, a história da igreja, ou o que devemos fazer agora. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Há pelo menos 4 questões nesse versículo. Primeiro, é uma proposição do tipo e se, então. Se isso, então aquilo. E se vocês, amantes da tecnologia, sabem que seus laptops funcionam com milhões de instruções deste tipo e se, então. Se isso, então aquilo. Se não isso, então aquilo outro. Neste caso estamos diante de uma declaração do tipo se então, muito poderosa, se os fundamentos forem destruídos, então o que pode fazer o justo? Existem 4 questões no entanto. Em primeiro lugar, os fundamentos. O que são eles? Quais são os fundamentos que usamos como critérios, como essenciais para definir de que modo uma verdadeira igreja deve parecer, se a verdadeira igreja estivesse seguindo Jesus? Número 2. E os fundamentos estão destruídos? Temos de olhar para certos dados para chegarmos a uma conclusão. Para decidir se estão destruídos ou não. Por exemplo, você anda pela sua casa e vê o alicerce da sua casa e pela primeira vez nota uma rachadura. Bem, isso significa que você só precisa colocar gesso por cima ou derrubar toda a casa e construir um novo alicerce? Você tem que decidir sobre a condição do alicerce,
se ele está destruído ou não. Em terceiro lugar, quem são os justos? E, neste caso, quem são aqueles que têm a responsabilidade, a obrigação, a oportunidade de fazer algo a respeito? E em quarto lugar, o que deve ser feito? O que deve ser feito uma vez que você analisou os dados? Você chegou a uma conclusão. Você reconheceu que é sua responsabilidade. E agora, o que você vai fazer? Sabe, é incrível como aquele pequeno versículo parece se aplicar a toda a vida, não é mesmo? Analisamos nossas vidas, nossa família, nossos empregos. Analisamos os fundamentos. Eles estão destruídos? Quem é responsável? O que eu vou fazer? Quando olhamos para os fundamentos, começamos com o início da reforma. O que são os essenciais? E talvez mais particularmente, o que um fiel comum, no ano 1000, parado em uma catedral, estaria pensando? Naqueles dias, eles não tinham bancos, então ele estava apenas de pé na catedral. Mas no ano 1000, antes desse período todo, estamos olhando para o que o católico médio consideraria como essenciais da fé. O que era verdadeiro eram 5 coisas. Basicamente, havia uma hierarquia de autoridades. E basicamente naquela época, a hierarquia de determinar o que era verdadeiro era basicamente nesta ordem: a tradição da Igreja, as Escrituras, o Espírito Santo e a consciência. Vou explicar melhor. Como você determina o que é a Trindade? Digamos que você é um proprietário de loja. Um rico proprietário de loja. E você teve acesso a uma Bíblia no ano 1000, coisa rara. Começa a achar a visão da Trindade é estranha. Pensaria assim: cheguei à sensação de que a melhor maneira de entender a Trindade é que há realmente 3 pessoas, mas apenas um Deus. O Pai é Deus e Jesus é seu Filho, mas não Deus em si. E o Espírito Santo é meio que a presença deles dentro de mim. Essa é a maneira como acho que deveria ser. Senti que esta manhã eu estava rezando e o Espírito Santo dentro de mim confirmou essa ideia. E então eu fui olhar nas Escrituras e encontrei um par de versículos que confirmaram isso. Até ouvi dizer que alguns dos antigos padres da igreja acreditavam nisso, mas a igreja disse que eram hereges. Acho que a igreja estava errada porque sei que, em meu íntimo, o Espírito Santo me disse que isso é verdade. Ora, estes pensamentos que acabo de exemplificar mostram a hierarquia de verdades, de cabeça para baixo. Consciência. Primeiro, seu íntimo, apoiado pelo Espírito Santo, que me disse isso. Depois encontrei alguns versículos nas Escrituras para confirmar isso. E até mesmo alguns escritores antigos confirmaram isso. A igreja está no fim da fila, e se discorda de mim, está errada. Nos velhos tempos, eles ouviam a igreja. Eles não iam primeiro para as Escrituras. Eles ouviam a igreja. Na igreja, a tradição era transmitida. A Escritura fazia parte da tradição. O Espírito Santo estava por baixo, guiando tudo isto. Ficava guiando a verdade. Para que a consciência fosse formada. Com essa compreensão de como os fundamentos eram entendidos, nós podemos criar uma lista de 10 pontos que consideramos pedras fundamentais para o contexto da reforma. 10 pontos. Havia, é claro, vozes dissidentes em todas as 10 nas épocas, mas a maioria concordaria com estes pontos. Primeiro, a igreja estabelecida por Cristo estava centrada em Roma. Deixe-me dar apenas uma pequena citação de Agostinho para apoiar este ponto. Agostinho disse: não há nada mais sério do que o sacrilégio do cisma, porque não há justa causa para separar a unidade da igreja. Número 2. Um único pastor na cadeira de Pedro. Novamente, se olharmos historicamente para a época, havia algumas vozes dissidentes, mas a maioria entenderia isso como uma unidade. Número 3. Que havia uma hierarquia de bispos, em união com esse único pastor, chamada de sucessão apostólica. Eram os bispos em formação episcopal, ao redor do mundo conhecido, que tinham a responsabilidade de proteger, proclamar e preservar a fé. Número 4. Abaixo dessa hierarquia de bispos, havia padres, diáconos,
religiosos, que continuavam o ministério da hierarquia, os sacramentos, proclamando o evangelho, ministrando ao povo. Número 5. Havia doutrinas estabelecidas por essa hierarquia em concílios, enquanto preservavam e protegiam o depósito da fé, chamados de credo. Havia uma barreira em torno da qual as pessoas se sentiam protegidas, porque dentro disso, eram fiéis. Se saíssem disso, se excomungavam, pois a igreja havia dito, é nisto que acreditamos. Número 6. Seguindo os ensinamentos de Cristo, e dos escritos dos primeiros padres, e da igreja, havia uma compreensão de que esses líderes da igreja deveriam ser servos. Eles não deveriam se colocar acima de ninguém. Eles deveriam ser servos. Liderança servil. Isso é o que Jesus ensinou, certo? O tempo todo. João Paulo disse, eu sou um servo dos servos. Número 7. Todos os da hierarquia viviam suas vidas em Cristo e era esperado que seguissem os conselhos evangélicos, castidade, pobreza, obediência. E isso não era apenas para aqueles que estavam em claustros, era do topo até a base, mas com diferentes entendimentos de como isso era aplicado. O Papa, os bispos, os sacerdotes, os diáconos entenderam que castidade, obediência e pobreza eram expressões de como eles deveriam seguir Cristo. E as pessoas sabiam disso. Era conhecimento comum. Número 8. Havia uma compreensão, uma pedra fundamental que era a santidade. Chamado para ser santo. Todo mundo sabia que havia uma expectativa de que seguir a Cristo significava ser santo. Número 9. Com essa santidade, havia uma expectativa de um coração verdadeiramente convertido. Número 10. Um reconhecimento de bênçãos e maldições. Em outras palavras, nem sempre havia uma conexão direta. Mas Deus respondia à forma como vivíamos. Quem vivia vidas santas poderia esperar bênçãos. Se virássemos as costas para Deus, poderíamos esperar maldições. Nem sempre havia uma conexão direta. É um pouco de mistério aí. Mas sabemos que a igreja pensava assim. Quando em Loreto, todos rezaram o rosário para se salvarem dos turcos que se aproximavam e Deus os salvou, eles sabiam que era a bênção de Deus. Mas também podiam olhar ao redor do mundo e ver quando as coisas não estavam indo tão bem, eles se perguntavam, mea culpa? Talvez sejamos nós. Agora, em primeiro lugar, essas pedras fundamentais fazem sentido? Essas são expressões da igreja, da hierarquia, do sacerdócio, dos religiosos. Deveríamos ser capazes de esperar isso, sendo esta a verdadeira igreja. Tudo bem. Vamos para a segunda parte. Elas foram destruídas? Primeiramente, tenho que dizer algumas coisas. Temos que reconhecer que a igreja sempre precisou de reformas. Desde o início. Nunca houve um momento prístino que possamos apontar e dizer, nossa, houve um momento em que todos eram puros. Não. Na verdade, se não houvesse a necessidade de reforma, nas primeiras décadas da igreja, não teríamos a maioria das cartas do Novo Testamento. Porque Paulo, Tiago, Pedro e João escreviam para igrejas que tinham lutas e necessidades. Em Atos capítulo 15, vemos imediatamente a reunião de um concílio. Porque havia pessoas na igreja que não estavam felizes com o que estava sendo ensinado, e achavam que os gentios deveriam passar pelos mesmos rituais que sempre foram feitos antes, aqueles que estão na Bíblia. E de repente há uma mudança no fundamento. Decidido não pela consciência, mas pela igreja. Outra mudança? Bem, outro problema. Em Gálatas capítulo 1, Paulo está os alertando que há pessoas em seu meio, ensinando falsos evangelhos. Em 1 Coríntios 15, vemos um aviso de que há pessoas em nosso meio que não acreditam na ressurreição. Na primeira carta de João capítulo 2 há o alerta de que há pessoas em nosso meio que não acreditam que Jesus veio em carne, e isto ainda enquanto os apóstolos estavam vivos. Há falsos mestres, há fundamentos sendo desafiados. Já ouviram nossos irmãos e irmãs fora da igreja falarem que a Igreja Católica pode ter sido iniciada por Jesus, mas se tornou apóstata em algum momento do passado?
Vocês já ouviram isso? Essa é a visão mais comum, mas não é a única. Eu compilei uma lista de 8 visões diferentes, em que ponto eles acreditam que as pedras fundamentais foram destruídas, e uma nova igreja teve que ser iniciada. Aqui está a lista delas. São apenas 8, provavelmente haja mais, e começarei com as mais próximas de nós. Alguns acreditam que aconteceu durante a época de Santo Agostinho, no início do século V, quando Leão I, o Grande, estabeleceu uma compreensão muito forte do papado. Bem, foi aí que a igreja se desviou. O Papa ficou muito poderoso então. Voltemos um pouco mais. Durante o tempo de Constantino, tenho certeza de que é a que vocês mais ouviram. Quando Constantino tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. De repente, todos são cristãos. E eles trazem consigo todo tipo de bagagem. E é assim que dizem, que todas as coisas que valorizamos foram se infiltrando na igreja. Número 3. Vamos voltar mais um pouco. Há aqueles que dizem que foi quando a igreja mudou a língua da liturgia, do grego para o latim, que tudo começou a dar errado. Voltando um pouco mais. Há aqueles que situam isso no tempo anterior a Constantino, quando surgiu essa ideia episcopal. Ou seja, costumava haver apenas pequenas igrejas individuais e domésticas. E então algumas pessoas ficaram poderosas e se reuniram sob uma única pessoa. E essa pessoa acabou criando mais igrejas. E logo esses bispos viraram patriarcas e metropolitas. E um desses metropolitas teve a audácia de se chamar Papa. Foi aí que toda a confusão começou e isso teria ocorrido no século III. Se voltarmos ainda mais no tempo, alguns veem que foi nos primeiros concílios, e dizem que antes dos concílios, havia uma grande liberdade de ideias e interpretação da Trindade, e da divindade de Cristo. Havia um fluxo constante de ideias, mas então a audácia de algumas pessoas, bispos ávidos por poder, os fez reunir e declarar que apenas a visão deles era verdadeira, e qualquer outra heresia. Foi aí que a igreja se desviou, sufocando a criatividade. Alguns colocam até um pouco antes, quando veem a ascensão do batismo infantil. Antes disso, havia o batismo de adultos e liberdade. Mas quando reprimiram, mudaram completamente a teologia e descarrilaram a igreja. Outros colocam imediatamente depois dos apóstolos, quando o último apóstolo morreu. Então, aqueles no poder não tinham mais os apóstolos olhando por cima dos ombros deles. E assim eles correram com a bola e começaram a introduzir todo tipo de coisas. Alguns até colocam no tempo dos próprios apóstolos. Em outras palavras, quando Jesus ascendeu. Agora eles se sentem livres para fazer o que quiserem. E um ainda diz que foi por causa da audácia daqueles apóstolos de mudar o dia em que adoramos de sábado para domingo. E há o último que é engraçado. Há até uma teóloga, ex-católica, feminista, que acredita que a igreja se desviou porque Jesus pretendia que as mulheres, e Maria Madalena, fossem a cabeça da igreja. Mas depois que elas saíram do túmulo, e contaram aos apóstolos, aqueles machistas as reprimiram e então correram com sua igreja machista. Agora, quantos de vocês compram essa? Podemos rir de algumas dessas ideias. Mas a realidade é que quando você olha para a história, os dados estão lá. Os dados estão lá em todas as 8 objeções. A questão é, como você interpreta os dados e o que eles significam? Quando Léo descreveu de maneira mais definitiva o poder do Papa, pergunto, isso significa que tudo foi desviado de repente? Ou que ele criou algo do zero? Como você interpreta os dados? A questão é, e se os fundamentos mudaram, como quando passou do grego para o latim? Significa isso que foram destruídos? Parece que há momentos em que a igreja dá uma piscada. Que a igreja piscou e de repente se encontrou em meio a problemas. Sabe o que eu estou dizendo? Lembro-me uma vez de estar dirigindo numa autoestrada. Muito cedo pela manhã. Eu tinha um longo caminho a percorrer até meu trabalho, estava cansado e dirigindo nessa rodovia, procurando uma saída em algum ponto. De repente percebi que havia passado por ela há 45 minutos e me perguntei o que aconteceu.
Vi que, ou eu tinha cochilado, ou estava passando um caminhão na frente da placa, mas eu tinha piscado. E agora estou a 45 minutos de distância a mais. O que se pode fazer? Pensei em 3 opções. Você pode simplesmente dar meia volta, voltar, encontrar a saída e sair. Número 2, você pode pegar um mapa. Ver se há uma maneira melhor de chegar lá. Ou 3. Dizer, eu sei como chegar lá. E, sem mapa, sai procurando. Esta é a pior. Mas há momentos na história da igreja em que parece que ela piscou. Se voltássemos no tempo até o ano de 380, na época de Agostinho, na época em que o concílio estava se reunindo para definir o cânon das Escrituras, ouviríamos esta declaração de Jerônimo: toda a igreja gemeu quando, para sua surpresa, descobriu que era ariana. De repente, a maioria dos bispos estava comprando a heresia. O que você faria? Quer dizer, se estivéssemos vivendo naquela época e observássemos de longe, você se perguntaria se a igreja poderia se livrar dessa confusão? O número de líderes, imperadores e pessoas no poder, que eram arianos, era fenomenal. Parecia que não havia maneira de pará-los. Alguém teria concluído que os fundamentos estavam destruídos. Mas a igreja sobreviveu. E o arianismo mal existe. Vamos pular para o ano 1200. A época de São Francisco e São Domingos parecia boa. Mas por causa de algo que aconteceu em 16 de julho de 1054, a igreja piscou novamente. Foi quando aconteceu o Grande Cisma, que foi uma grande divisão entre a Igreja Ortodoxa Oriental e a Igreja Católica Romana. Esse cisma culminou na excomunhão mútua formal do Papa em Roma, Leão IX, e do Patriarca de Constantinopla, Miguel I Cerulário. Os eventos que levaram ao Grande Cisma foram complexos e envolveram diferenças teológicas, políticas e culturais entre os ramos oriental e ocidental do cristianismo. Em Constantinopla, a maior igreja da cristandade, foi afixado em seu altar principal um aviso de excomunhão do patriarca Miguel Cerulário. Esse documento não era uma bula. Apesar de centenas de repetições erradas por historiadores sem análise adequada, pois as bulas só podem ser assinadas pelos papas, e São Leão IX nunca havia assinado, nem provavelmente jamais assinaria, um documento como esse. O ponto é, desde que foi colocado naquele altar, o que aconteceu? Fomos divididos de nossos irmãos e irmãs ortodoxos orientais. A igreja piscou e, de repente, houve uma divisão horrenda. Vamos pular para o ano de 1350. Nos encontramos no meio do cativeiro da Babilônia da igreja. Você sabe o que é isso? O Papa não está mais em Roma. O Papa está em Avignon, na França. Ele já estava lá há 45 anos. O que aconteceu foi que, em 1305, quando o arcebispo de Bordeaux, na França, foi eleito Papa, ele queria resolver o problema entre o Papa e o rei francês, antes de ir para Roma. Ele morreu antes que isso acontecesse. Nunca pisou em Roma. E depois todos os papas que lhe seguiram, sempre tiveram a intenção de voltar para Roma. Mas, com todos os outros problemas acontecendo, eles nunca foram capazes de voltar, até uma importante influência de uma mulher chamada Catarina. Então, voltou para Roma em 1376. Em outras palavras, a pedra fundamental de uma igreja centrada em Roma por quase 60 anos foi despedaçada. Pelo menos aos olhos de muitos no reino. O que mais estava acontecendo em 1350? O mundo acabara de ver 2 anos da peste bubônica. Em 1351, no ano seguinte, o Papa Clemente VI relatou que 23.840.000 pessoas haviam morrido na Europa Católica. Cerca de 31% da população. Afetou principalmente as cidades. Porque era muito contagiosa. E quando a taxa de mortalidade nas cidades era de cerca de 1/3, toda a cidade morria. Curiosamente, metade das pessoas que a contraíram sobreviveram. E assim, quando você faz as contas, isso significa que cerca de 2/3 das pessoas tiveram a peste.
Mas o que realmente torna a história problemática é que ela realmente não desaparece porque voltou em 1361, quando 20% da Inglaterra, Normandia, Florença e outras cidades italianas morreram. Em 1369, de 10 a 15% morreram. E continuou voltando até o final do século XV. Estima-se que mais de 50% do clero tenha morrido. Provavelmente eram alguns de seus melhores membros, porque eram aqueles que se dispuseram a ajudar. Somente em 1348, 25 arcebispos e 207 bispos morreram da praga. Das 30 universidades na Europa, quando a praga começou, apenas 10 permaneceram no ano de 1400. Agora pulemos para o ano 1400. O que você encontra se chegar lá? Quantos papas? 2. Eu não vou entrar nas razões, mas havia 2 papas que afirmavam ter autoridade legítima, e metade da cristandade estava dividida em lealdade. Os dominicanos estavam divididos ao meio, os franciscanos estavam divididos ao meio. E, na verdade, cada papa tinha excomungado o outro. Então, toda a Europa estava excomungada. E no ano de 1410, porque um grupo em Pisa havia se cansado desses 2 papas, um concílio concluiu por depor a ambos e eleger outro. Tivemos 3 papas. E isso foi até 1417 no Concílio de Constança, quando Martinho V foi eleito. Agora, pense nos resultados dessas coisas nas pedras fundamentais. Houve uma ampla confusão e desilusão sobre a autoridade papal. Também uma igreja dividida. Adicionalmente, houve lutas políticas entre seculares e eclesiásticos que aumentaram ousadamente durante este tempo. Sempre houve batalhas entre reis, papas e bispos. Horrível. Mas por causa dessa divisão de papas em Avignon, isso minou a autoridade que os papas tinham, para influenciar a fé em qualquer lugar no reino. Ainda mais, devido a tudo isso, teólogos radicais surgiram com novas visões. Havia 2 deles, franciscanos, William de Ockham e Marcílios de Pádua, que acreditavam que a autoridade não estava no Papa, mas no povo. Uma teologia democrática. E então em Paris, havia outros teólogos, Dilly e Gerson, que acreditavam que a autoridade não estava no púlpito, mas nos conselhos, nas reuniões. Então vemos essas novas visões desafiando as fundações. Não é que nunca tenha existido antes, mas agora elas estão se fortalecendo. Outra coisa que deve ser mencionada. Que nova invenção aconteceu em 1450? A imprensa. De repente há livros e panfletos, tanto pró quanto contra a igreja, disponíveis em todos os lugares e baratos. Apenas para dissipar um mito. Muitas pessoas pensam que Lutero produziu a primeira Bíblia em alemão. Os luteranos não dizem isso. Os luteranos é que sabem. Mas há pessoas que dizem isso. A primeira Bíblia de Lutero saiu em 1520. Nesta data já havia exatamente 104 edições da Bíblia em latim. Havia 9 antes do nascimento de Lutero já em língua alemã, e havia 27 em alemão, antes mesmo que a sua própria visse a luz do dia. Na Itália, houve mais de 40 edições da Bíblia antes de a primeira versão protestante aparecer, começando em Veneza. 25 dessas eram em língua italiana. Na França, houve 18 edições antes de 1548. A primeira aparecendo em 1478. A realidade é que quando a prensa começou a funcionar, havia livros em todos os lugares, e isso foi bom e ruim para a igreja. Porque nem sempre havia hierarquia orientando o que seria impresso. Por exemplo, quando os jovens eram catequizados, a fé era meio que revelada aos poucos. Você entrega o que pode ser compreendido e, em seguida, constrói sobre isso e continua construindo. Uma vez que a imprensa tornou os livros disponíveis, é como deixar um balão esvaziar de repente, porque agora tudo está lá, colocado em papel. Imediatamente você tem a subversão de uma catequese controlada das pessoas, controlada no sentido de orientada. Um último resultado. Lembre-se da última pedra fundamental sobre a qual falei, que eram bênçãos e maldições?
O povo começou a se perguntar se os quase 24 milhões de mortos não eram um castigo. O que estava errado? Mais uma piscada, o péssimo exemplo da liderança da igreja. Sixto VI era conhecido por um nepotismo desenfreado. Em outras palavras, ele favorecia toda a sua família e seus filhos. Inocêncio VIII escreveu uma bula contra bruxas, enquanto ele próprio tinha uma vida escandalosa. Alexandre VI, que foi o Papa imediatamente antes de Lutero, durante os primeiros dias de vida de Lutero, era conhecido por estar envolvido com assassinato e impureza, e ter uma luxúria demoníaca pelo poder de seu próprio filho, César Borgia. É sabido que esse Papa, principalmente antes de se tornar Papa, teve 10 filhos de 3 mães diferentes. Leão X, que foi o Papa-chave em todo o tempo da Reforma, era conhecido por amar os prazeres mundanos, achando que ir ao teatro era mais importante do que lidar com este novato alemão chamado Lutero. Em sua entronização, o Santíssimo Sacramento foi acompanhado por estátuas de deuses pagãos nus. Além disso, o clero não era bem treinado. Muitos dos bispos eram nobres, que haviam obtido sua posição por causa do poder, dinheiro e influência, atribuídos a eles por príncipes e reis. Brutalidade, embriaguez, jogos de azar, coerção, simonia, superstição e concubinato eram comuns. O clero baixo não era bem treinado e não recebia apoio financeiro. E quando se percebe que não havia catequese de crianças, onde as pessoas aprendiam sua fé? Nas homilias. É surpreendente que qualquer fé tenha sobrevivido. Quando você olha para os dados em cima disso, há um outro tópico, a ganância. E no tempo em que havia um Papa em Avignon e outro em Roma? Aumento enorme de toda sorte de impostos para pagar por esses 2 palácios. E então, em meados do século XV, foi quando os papas começaram a distribuir uma coisa chamada indulgência pelos mortos. O ensinamento da igreja sobre isso era claro. Mas quando você tem má comunicação e má catequese, você tem uma quantidade enorme de pessoas que não entendem e não é bem comunicado. Alguns espertos aparecem. Dizem que a renda dos papas, durante este período, foi maior do que a de qualquer imperador alemão. Quando João XXII morreu, ele deixou 3,4 milhões de moedas de ouro no tesouro. E, é claro, a Europa estava lutando contra a pobreza. Um famoso pregador alemão chamado Geiler von Kaisersberg fez essa declaração, exatamente na época em que Lutero estaria estudando na escola. Já não é o Espírito Santo que nomeia os governantes da igreja, mas o diabo. E por dinheiro, e por favores, e subornando os cardeais. E este era um pregador católico comprometido com a renovação. Outro tópico é a piedade. Muitas coisas boas estavam acontecendo na Alemanha, certo? Existiam coisas boas. Havia aquelas 3 Catarinas, Catarina de Siena, Catarina de Bolonha e Catarina de Gênova. Havia Santa Brígida, havia Tomás de Kempis, escrevendo aquele grande livro, A Imitação de Cristo. Havia o misticismo alemão crescendo e se espalhando. Havia a devócio moderna. Dizia-se que o povo comum tinha uma devoção muito genuína à fé católica. Havia muitas igrejas e paróquias novas e ordenações de padres. Surgiram algumas devoções durante esse período, como o Ângelus e a Via Sacra. Muita literatura devocional, muitas bíblias e livretos. Mas quase todo autor que li sobre esse período disse que o maior problema na piedade era principalmente externo. Havia um aumento do externalismo, as pessoas faziam essas coisas quase automaticamente, sem saber por quê, sem uma conversão espiritual interna. Superficial, uma emotividade insalubre. Em outras palavras, quando não sentiam, exageravam tentando sentir essa fé. Havia uma ênfase em relíquias, peregrinações, flagelações e indulgências. Erasmo, grande humanista do período, que sempre permaneceu fiel à igreja, embora às vezes escrevesse de forma muito cáustica sobre a necessidade de renovação, fez esta declaração: beijamos os sapatos dos santos e seus lenços sujos. Mas por que deixamos seus escritos, seus relicários mais sagrados e verdadeiros, sem serem lidos? Houve também um aumento de superstições. Sabe,
Se você não entende por que está fazendo essas coisas, então você inventa outras razões. Razões mágicas. Usando peças sacramentais como talismãs. Realmente, isso se deve à má catequese. Havia uma obsessão pelo diabo e pelos demônios. Havia uma aceitação, totalmente incrédula, de todo tipo de horror improvável atribuído às bruxas. Quantos de vocês se lembram do filme Monty Python e o Cálice Sagrado? Há uma cena em que eles vão queimar uma bruxa. É uma cena engraçada, mas a verdade é que foi baseada na realidade. No centro disso havia algumas maneiras bobas com que eles costumavam lidar com as bruxas. Como você determina se ela é uma bruxa ou não? Ela diz que não é. Bem, amarre e jogue no rio. Se ela flutuar, ela é uma bruxa. Se ela afundar, ela é inocente. Mas então ela está morta. Nossa! Isso é justo? Em 1484, Inocêncio VIII emitiu uma bula, que concedia aos dominicanos poder pleno sobre a queima de bruxas, e ameaçava de excomunhão qualquer pessoa que se opusesse a eles. Como se pode parar isso? E se avançarmos um pouco mais na história, para o ano de 1523, bem no meio da Reforma, Lutero já havia sido excomungado. O Papa Adriano VI, em suas instruções papais para o legado Kierkegaard, em uma dieta alemã, disse que podemos dizer livremente que Deus permite essa perseguição de sua igreja por causa dos pecados dos homens, e principalmente dos padres e prelados da igreja. Sabemos que nesta Santa Sé tem havido, há vários anos, grandes abominações, abusos e questões espirituais. Tudo foi transformado em perversão. Não é surpreendente que a doença tenha penetrado da cabeça aos membros, desde os mais altos pontífices até os prelados mais baixos. Todos os prelados e eclesiásticos têm seguido seus próprios caminhos. E por muito tempo não houve nem mesmo um deles que fizesse o bem. Isso foi dito pelo Papa, cerca de 6 anos após as 95 teses de Lutero. Isso me lembra um pouco de um evangelho que ouvimos recentemente. Jesus falou para a multidão e seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo o que vos disserem, mas não imiteis suas ações, porque eles pregam, mas não praticam. Eles amarram fardos pesados e difíceis de carregar, e os colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não querem movê-los, nem com um dedo. Todas as suas obras são feitas para serem vistas. Se listássemos essas 10 pedras fundamentais, eu me pergunto se alguma delas permaneceria sem parecer destruída. Uma igreja. Um pastor. Um episcopado de líderes confiáveis. Santidade, castidade, pobreza. Obediência. Conversão interior. Foram as fundações destruídas? Essa é a pergunta. Bem, o que os justos deveriam fazer? O que eles fizeram? Como responderam? Quem tinha autoridade para responder? O que eu gostaria de falar aqui no final é sobre hoje. Se alguém dos primeiros cristãos vissem a igreja de hoje, eles se perguntariam se a igreja havia piscado? Viriam todo tipo de coisas que parecem diferentes. Se eles olhassem apenas para o cristianismo em geral, viriam uma igreja? Um pastor? Uma hierarquia? Santidade? Pobreza? Castidade? Obediência? Conversão? Eles concluiriam que as fundações haviam sido destruídas? Sabe, a realidade é que eu fiz uma lista de pessoas que são católicas e que acreditam que as fundações foram destruídas. Então, usei a palavra hiper no início de cada uma dessas descrições. Temos os hipertradicionalistas que acreditam que não houve um verdadeiro Papa desde meados dos anos 50. Existem os desculpem por dizer isso, perseguidores de visões marianas. Mesmo quando a igreja diz não. Eles dizem: não estou ouvindo você. Eu sei mais. Existem os hipercarismáticos. Eles acreditam que em algum momento do passado a igreja esqueceu e descartou o Espírito Santo, e agora só eles o redescobriram. E quando meu bispo ou a igreja diz: você está indo longe demais,
eles respondem: não me importo com o que você diz. Existem os hiperecumenistas. Pessoas que querem minar tudo o que a Igreja diz, em nome de sua compreensão da unidade. Existem os hiperprogressistas que acreditam que tudo antes do Vaticano II estava errado. O bom e velho espírito do Vaticano II deveria ser libertado para correr solto. Há as hiperfeministas. Quero dizer, o feminismo bom é necessário. Mas hiperfeministas que diziam que, bem, você sabe o que falamos de Maria Madalena. Para elas, a Igreja sempre esteve errada. Os ativistas hipersociais, que realmente não estão interessados no Evangelho. Vou ser ousado aqui falar, em meu próprio nome, de coisas que me incomodaram quando voltei para a Igreja. Você sabe, às vezes olho para trás, e penso naqueles dias da jornada e anseio por quando eu era ingênuo. Li todos aqueles bons livros e estava descobrindo isso após aquilo. Uau! Isso é empolgante. E, então, meus olhos se abriram para o fato de que ainda temos uma igreja que precisa de renovação. Havia 3 coisas que me incomodavam. Me entendam. Não estou dizendo que elas estão erradas. O que estou dizendo é que você pode olhar para as coisas na igreja que lhe incomodam. A pergunta é: e você decide que os fundamentos estão destruídos, e é sua responsabilidade mudar as coisas? Não estou pedindo para vocês dizerem, mas quantos de vocês poderiam fazer uma lista, de 1 ou 2 coisas, que não gostam na forma como as coisas estão acontecendo na igreja hoje? Aqui está uma que me incomodou, e em muitas igrejas encontrei Jesus no tabernáculo removido e substituído pela cadeira do sacerdote. Claro que há explicações teológicas para essas coisas. Mas quando eu vi, não entendi e não gostei. Mais uma. O padre ficava de frente para o altar, elevando suas orações a Deus. Agora, com muita frequência, vejo um padre olhando para mim quando está rezando. Eu não entendia isso. Eu costumava ser um pastor, não estava lá para me apresentar. A terceira coisa é que eu não entendia por que o altar de sacrifício foi substituído por uma mesa de refeição. Eu não entendia. Parecia que os fundamentos tinham mudado. O que aconteceu? Número 1. A questão da continuidade. Quando vejo uma mudança na igreja, algo que acontece. Isso está conectado com o restante? O desenvolvimento da doutrina é uma conexão com a história. Isso flui. Veja, há pessoas na igreja, por exemplo, no que toca à continuidade, que dizem que apenas as coisas desde o Concílio Vaticano II contam. E há alguns, do outro lado, que dizem que apenas as coisas de antes contam. A continuidade é então jogada pela janela. Bem, isso não é continuidade. Número 2. Isso é algo que pode ser mudado ou não. Há uma grande diferença. Já neste segundo ponto há pessoas que acreditam que qualquer coisa na igreja seja mutável. E há alguns que dizem que nada é mutável. Mas há um terceiro critério que, independentemente do primeiro e do segundo, é de se há uma autoridade que tem o direito de fazer essas mudanças. Mas eu sei que Cristo nos deu na Igreja dos Apóstolos, guiada pelo Espírito, que somos chamados a confiar, orar, amar, honrar e apoiar. Então, quando eu olho para minhas reclamações, vamos ver como se comportam com estes critérios. Como elas se saem com a questão da continuidade. Sem problemas. São coisas que podem ser mudadas? Sim. Elas não são questões de fé, não são questões morais. Elas fazem parte da liturgia. E em terceiro lugar, quem tem autoridade para fazer essas mudanças? Eu. De modo nenhum. O que os justos devem fazer? Esta é uma declaração difícil em tempos difíceis, em tempos em que você sente que o mundo está desmoronando ao seu redor. Imagine-se no ano de 1350. Quando havia 2 papas. Qual deles? Metade da Europa está morta ao seu redor. Talvez metade de sua família. Todas aquelas questões morais. Ganância. Todas essas lutas e você está se perguntando o que os justos devem fazer?
O que somos chamados a fazer? Somos chamados a confiar em Deus. Confiar em sua igreja. Orar por sua igreja, defender sua igreja, testemunhar para sua igreja e defender a verdade que nos foi transmitida, mesmo que esses líderes nem sempre sejam os melhores exemplos. Somos chamados a sermos obedientes.